Vamos fazer um momento de oração aqui, cantando um pouquinho, alguns textos que vão ser mesclados de músicas tradicionais. Ó Maria concebida sem pecado. Então, vamos dar continuidade à apresentação do nosso tema. Tomás de Aquino, fonte do Concílio Vaticano II. Nesse ponto, eu vou ser um pouco mais breve, porque seria exaustivo a gente mergulhar em todos os textos, como veremos, em que Santo Tomás influencia diretamente, explicitamente, os textos do Vaticano II, e ainda mais exaustivo se nós tomássemos aqueles textos em que Santo Tomás influencia através do magistério pontifício que precede o Vaticano II. Vou dar um exemplo para vocês. Na hora que você pega o Lumen Gentium e lê que na Lumen Gentium tem mais de uma dezena de citações da Mystici Corporis, e você vai olhando nota por nota e vendo quais são os textos citados aos quais se refere o concílio,
você vai encontrar, digamos, as ideias mestras da eclesiologia de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, Santo Tomás de Aquino, ele influenciou todo o magistério precedente, e essa influência do magistério precedente, evidentemente, é citado nas notas, como a gente já viu alguns exemplos, que o Concílio Vaticano usa, mostrando essa linha de continuidade entre o texto, digamos, de uma Constituição, como é o caso agora mencionado a Lumen Gentium, e o magistério anterior. Sempre na ótica daquela, recordo para quem não estava na nossa primeira palestra, as observações preliminares que fizemos para evitar perguntas que não cabem nessa, digamos, no final da nossa conferência, porque a gente explicou no início. Bem, então, Tomás de Aquino, fonte do Concílio Vaticano II, esse é um tema que atualmente, depois de 60 anos, está sendo ainda aprofundado. Não é um tema acabado esse. Inclusive, as pesquisas que eu fiz justamente mostram que tem muita gente pesquisando, porque o volume, se a gente pensar só na Lumen Gentium, o volume desse material é muito grande. Então, tem alguns artigos que, por exemplo, como um professor da Lateranense, agora no ano 2015, escreveu um artigo em que ele ele analisa só as notas da Lumen Gentium, as notas diretas em que Santo Tomás é citado, tá? E, mesmo assim, ele dá mais ênfase para algumas notas pelas razões metodológicas que ele coloca logo no início do seu artigo. Então, é um tema que está ainda exigindo a dedicação de muitos teólogos, para a gente entender ainda melhor como Santo Tomás de Aquino foi fonte do Concílio Vaticano II, já que falamos do concílio que fala de Santo Tomás, para a formação filosófica, teológica e também para as universidades e faculdades católicas. Para entendermos o quanto os escritos de Santo Tomás de Aquino têm sido uma fonte importante para os ensinamentos, o ensinamento conciliar, é necessário que indaguemos sobre a quantidade e a qualidade das referências dos seus escritos nos textos do Vaticano II. Uma obra que é considerada clássica para quem faz esse tipo de estudo, do Tardif e do Pelochin, Indice e Concordanza del Vaticano II, relevou 345 citações entre padres e doutores da Igreja. Então, por essa diferença, você já percebe que existe um retorno aos padres da Igreja. Santo Agostinho se destaca aqui, nos textos do concílio. Depois de Santo Agostinho, citado 51 vezes, Tomás aparece citado 30 vezes, segundo esse livro. Daqui a pouco a gente faz uma crítica a isso. Se, por um lado, Tomás não é o autor mais citado, por outro, entre os doutores medievais e modernos, ele é disparado mais recordado. Por exemplo, São Boaventura, querido São Boaventura, e Santo Alberto Magno são, respectivamente, lembrados 7 vezes e 2 vezes. Ao contrário, São Tomás, aqui, se diz que ele é citado 30 vezes. Entretanto, um artigo ainda mais recente, esse ao qual me referia, desse professor de Direito Canônico da Lateranense, faz com que, aqui vale a pena explicar que existe um centro de estudos hoje ligado à Lateranense que reflete sobre o Vaticano II, certo? Então, existe um centro de pesquisas sobre o Vaticano II na Lateranense hoje. E existem publicações periódicas sobre isso. E numa dessas que você encontra na internet, comprando a 4 euros cada artigo, você consegue o artigo do Paulo Guerri, que faz com que os seus leitores reconheçam que, ao invés de 30 referências, na verdade, nós temos 39 referências. Foi um dos meus trabalhos, foi conferir uma por uma na nossa pesquisa. Referências aos escritos de São Tomás nos textos do concílio, distribuídos da seguinte forma. Na Lumen Gentium, temos 18 referências. Então, quando você fala da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que acaba indo ao coração daquilo que foi, por assim dizer, o grande tema do concílio, a Igreja, refletindo sobre a própria Igreja, a sua natureza, a sua missão, o modo de realizar a sua missão no mundo odierno,
nós temos uma grande presença de Santo Tomás de Aquino. Nat Gentes, 7 vezes. Presbyterorum Ordinis, 6 vezes. Gaudium et Spes, 5 vezes. Muito interessante na Gaudium et Spes, porque, fundamentalmente, as citações estão no âmbito da questão da dignidade humana. Ou seja, mostram a importância para a doutrina social da Igreja. Tá bom? E São Tomás é muito importante para a gente entender a doutrina social da Igreja. Dignitatis Humanae, 2 vezes, e na própria Dei Verbum é citado 1 vez, Santo Tomás. São, como vemos, 24 referências a Santo Tomás em 3 constituições. Se pegarmos só as constituições Lumen Gentium, Gaudium et Spes e Dei Verbum, nós temos 24 citações, já que eles são documentos de uma envergadura teológica claramente superior às demais, pelos próprios títulos. Entendam que esses títulos eles não são por acaso. Inclusive, ontem eu lia uma bela locução, né, uma intervenção do Karol Wojtyla sobre a Gaudium et Spes e sobre outros textos. Li as intervenções dele na Acta Sinodália. E, numa delas, ele justamente reflete sobre o título de um documento. Era uma declaração, ele explica o que é uma declaração, para que fique claro, porque estava se discutindo se continuava a declaração ou se mudava para decreto. Então, esses termos eles não são aleatórios, eles são escolhidos com precisão. Naquele compêndio do Vaticano II em português, na minha opinião, talvez o melhor editado, do não são ainda, né? Quem sabe um dia, Boaventura Cloppenburgo, nós temos a explicação logo no início do compêndio. Temos 13 referências nos decretos e 2 em declaração. Eu faço essas observações não é porque eu quero ensinar Pai Nosso a vigário, não, porque eu sei que tem gente da teologia, tem gente que conhece mais teologia do que eu aqui. Mas é porque estamos numa semana filosófica, eu disse isso no início. Então, eu estou falando também com pessoas que estão no mundo da filosofia e que não conhecem tanta teologia. Então, eu faço algumas observações que são, talvez, uma mesmice para quem está num ambiente mais teológico. E em 2 declarações também referências a ele. No que concerne às obras citadas, segue o elenco. Então, vejam que a obra mais citada de Santo Tomás, se espera isso, né? É a Summa Theologiae. Por quê? Porque, fundamentalmente, como a gente chegou a ler um dos textos do Magistério de Leão XIII até o Vaticano II, a Summa Theologiae era, de certa forma, o guia dos estudos teológicos. E nós estamos diante de uma geração de bispos que foi formada nesse ambiente. Então, é claro que a Summa Theologiae acaba assumindo um papel preponderante. Depois nós temos o comentário de São Tomás, as sentenças, os livros das sentenças de Pedro Lombardo, o seu comentário espetacular sobre o Evangelho de São Mateus, as exposições primeira e segunda sobre os decretais, o livro sobre a perfeição espiritual, a vida perfeita espiritual, as questões disputadas sobre a verdade, as suas sentenças sobre os livros da ética e o comentário dele à Epístola aos Colossenses de São Paulo. As 39 referências aos escritos de Tomás estão distribuídas em apenas 24 notas. Em 9 notas encontramos mais de um texto de Santo Tomás. Inclusive, chegamos a notas em que tem 3 textos de Santo Tomás citados. Em 8 notas, ele é citado junto com outros autores, como Santo Agostinho, como papas e assim por diante. Vou me limitar aqui, porque se nós fôssemos fazer um estudo, vou deixar isso para uma próxima oportunidade, nós teríamos que pegar cada trecho do Vaticano, digamos, onde está citado Santo Tomás, por exemplo, Lumen Gentium número 6, Lumen Gentium número 26, Lumen Gentium número 7, e eu pegar a parte onde está a citação e mostrar como esse texto aparece nas obras de Santo Tomás. É um estudo de paralelismo, onde eu coloco numa coluna o texto do Vaticano II, na outra coluna o texto de Santo Tomás, e mostro como, claramente, um texto dá forma ao outro. Isso eu poderia fazê-lo também, entendo agora, lembrando da Mystic Corporis, porque eu fiz esse estudo, você faz em 3 colunas. Vaticano II, Mystic Corporis. Estou falando um pouco de metodologia aqui para vocês, como vocês estão vendo, desses estudos
sinótico, né? Você pega o texto do Vaticano II, que cita a Mystic Corporis, e a Mystic Corporis, que é influenciada por Santo Tomás. Então você bota numa tabela Vaticano II, por exemplo, Lumen Gentium, o texto da Mystic Corporis citado, e depois as referências a São Tomás que aparecem lá na Mystic Corporis. Então você acaba vendo como o pensamento de São Tomás, através dos pontífices, através das encíclicas, chega também ao Vaticano II. Então esse é um trabalho ainda mais delicado. A recepção do Vaticano II, a gente optou por 74 como ponto de partida, porque acaba que tem uma certa distância, já de 8, 9 anos, a gente fez referência aos discursos de Paulo VI no final do concílio, fizemos referência à segunda catequese em audiência pública de Paulo VI, no dia 12 de janeiro de 66, mas aqui observamos que em 74 o Papa Paulo VI faz uma série de intervenções relativas a como o Vaticano II está acontecendo, como é que está sendo a recepção e os problemas que estão tendo nessa recepção. Conversava com o padre aqui salesiano, padre José, né? José Manuel. O padre José Manuel se apresentou a mim, uma pessoa espetacular, e ele falava que viveu isso em primeira pessoa, que grande preciosidade, temos que escutá-lo também. Então, em 74, temos uma série de pronunciamentos importantes nessa matéria, feita pelo Sumo Pontífice Paulo VI. No dia 20 de abril, o Papa falou da importância de Santo Tomás para os participantes do Congresso Tomista Internacional, enquanto no dia 21 de setembro, na Basílica de Fossa Nuova, profere uma homilia memorável, da qual, se dirigindo ao capítulo geral dos dominicanos, coloca em relevo a confiança que merece a doutrina da Quinnate. Para quem não sabe, a Basílica de Fossa Nuova é o lugar onde São Tomás morreu, tá? E foi escolhido justamente para ser o local de reunião do capítulo geral dos dominicanos naquela época. Merece um destaque o discurso que Paulo VI proferiu no dia 20 de maio. Entre um e outro, tem ainda um terceiro discurso. Quando recebeu em audiência, eu disse que o Papa João Paulo I ia entrar nessa história, o cardeal Albino Luciani, o futuro Papa João Paulo I, que então era o presidente do comitê de preparação do Index Thomisticum. O que é o Index Thomisticum? Todo mundo deveria saber, né? Mas o sinal que a gente não estuda Santo Tomás como deve é que a gente não sabe o que é o Index Thomisticum. Mas para quem na internet já procurou Corpus Thomisticum, www.corpustomisticum.com, se eu não me engano, você vai encontrar lá todas as obras de Santo Tomás, muito bem apresentadas em latim e em algumas línguas você tem muita coisa, recursos em outras línguas também. E lá você vai encontrar o Index Thomisticum, que está dentro hoje, graças, que é interessante, a IBM, que estava dando ainda os seus passos aí nos anos 70, na direção do que nos anos 90, 2000 foi, né? Hoje está um pouco em declínio, eu acho, a coisa. Mas a IBM ela trabalha junto com a igreja nesse projeto, que era fazer uma base de dados digital que possibilitasse o acesso a toda a obra de Santo Tomás, um acesso fácil, por palavra, por tema, que popularizasse o acesso aos escritos de Santo Tomás. Então, é uma ideia brilhante de um cardeal italiano, se eu não me engano, e que foi encabeçada por, então, o futuro Papa João Paulo I. E nessa audiência, o Papa Paulo VI diz assim: não podemos deixar de mencionar, ao menos de passagem, outros significados do acontecimento de hoje. E isto é, sobretudo, o retorno de Santo Tomás de forma certamente inesperado, mas formidável para validar a sábia indicação que o Magistério Supremo deu dele, como guia eminente e insubstituível para os estudos filosóficos e teológicos, e que o Vaticano II confirmou, falando dele como o perene mestre. O Vaticano II confirmou, falando dele como perene mestre, especialmente para as universidades católicas, mas veja que é citado Optatum Totius 16. E, portanto, o Index Thomisticum vem reiterar que, mais uma vez, para construir algo de valor,
é preciso sempre considerar atentamente, dialogar, digamos, com Santo Tomás. Então, é sempre aquela ideia que eu já disse, tem que ter as bases sólidas para você poder dialogar frutuosamente com o mundo. Não é se fechar no ambiente preso no passado, mas é ter a base dos princípios, da doutrina, do método, que são as palavras que estão voltando sempre nas intervenções magisteriais. Não é o padre João Paulo que diz isso. Mais adiante, o Papa afirma que os 5 primeiros volumes foram apresentados naquela ocasião. Hoje está tudo publicado, né? E está tudo na internet também. Ele diz que esses volumes vão colaborar no desenvolvimento da pesquisa filosófica e teológica. Mas não sei se vocês notaram uma coisa, ele diz assim, que inesperadamente está voltando o estudo de Santo Tomás. Porque entendeu? A coisa interessante é que enquanto alguns seminários, e eu esqueci de dizer uma coisa para vocês que eu vou corrigir daqui a pouco, aconteceu que logo nos anos do concílio, logo depois, São Tomás, né, interpretou-se assim na época, em alguns lugares, São Tomás foi banido do seu lugar, expulsaram ele, quebraram a cátedra dele, da filosofia e da teologia. O que se notou depois de alguns anos, com a incerteza que aconteceu, com toda aquela coisa, e agora, a gente vai para onde? Quem que vai levando a gente na filosofia e na teologia? E se notou um movimento muito marcado pela presença de leigos. E alguns religiosos isolados estudando Santo Tomás. E é muito interessante, se a gente notar isso no Brasil, hoje eu conheço uma geração de jovens que estão lendo Santo Tomás. Que sabem mais Santo Tomás, muitas vezes, do que eu. Porque estão num mundo em que parece que todas as vozes são iguais, onde o relativismo impera, cresce o desejo de segurança. E Santo Tomás se apresenta como uma doutrina segura. Então, tem muitos jovens hoje voltando. Só que, muitas vezes, os jovens estão aí à mercê de certos mestres que não são necessariamente, né, a mãe e mestra igreja. Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque nós, na nossa pastoral, nós vamos encontrar esses jovens. Esses jovens estão por aí, estão lendo São Tomás, estão se interrogando acerca de São Tomás, e eles fazem parte também da nossa missão pastoral. Temos que ir ao encontro deles. Uma geração de jovens. E Paulo VI já fala disso aqui. Certo? Então, uma contribuição para o estudo em termos absolutos, para encontrar pontos fixos, vai ser o índex tomístico, depois de certas aventuras lacrimosas, ele chama. Aventuras pós-conciliares lacrimosas, ou seja, tentaram expulsar o São Tomás, botaram aquele fulano, e aí deu no que deu. Estamos chorando aí os frutos desse tipo de experiência imprudente. Partindo da improvisação, da superficialidade, sobretudo do desengajamento, da desconexão dos métodos válidos da lógica e da gnoseologia. E isso é uma das coisas que a gente, conversando com os jovens, eles ficam muito aflitos. Eles dizem assim, a gente vai estudar filosofia e parece que não tem uma lógica nas coisas. Não tem clareza conceitual, não se concatenam os tratados filosóficos. E das próprias matrizes do pensamento cristão, do leito seguro onde corre o tranquilo e poderoso rio da tradição. Rio da tradição, essa palavra apareceu lá em Bento XVI, mas ela não é dele, é dos padres. Paulo VI está usando. E a beleza de fazer esse tipo de estudo é que a gente vai ver que as expressões elas reaparecem. A continuidade. Obrigado a vós, diz ele, que nos ofereceis estes motivos de reflexão, de exame de consciência. Honra ao seu compromisso de esforço extraordinário. Que coragem para o longo caminho que ainda resta percorrer. Imagina, só 5 volumes, faltavam ainda mais de 50. Que Santo Tomás obtenha luz e força para todos e que interceda por vós junto a Deus Trindade, princípio sem princípio, verdade suprema, amor incriado, em cujo nome vos bendizemos. Para quem lê São Tomás, todos esses termos são altamente compreensivos.
para quem não lê, a gente fica assim achando que é um jogo aleatório de palavras. A gente não consegue reconhecer que cada um desses títulos completa o outro. O Papa Paulo VI escreve a carta, sempre em 74, depois de 3 discursos, né? A Lumen Ecclesiae, ao mestre-geral dos dominicanos, por ocasião do jubileu dos 700 anos da morte de São Tomás. Ano que vem vamos celebrar 750 anos. Quem sabe a gente faz alguma coisa. Nesta carta, o sumo pontífice destaca que Tomás foi mestre na arte do bem pensar, já falamos disso. Queremos pensar corretamente. Aquele Gianni Vattimo, acho, aquele filósofo italiano, hoje um pouco decadente, mas teve uma época que estava na crista da onda, em certos ambientes. E o Vattimo, ele chegava a apresentar o nosso pensamento atual como o pensamento débole, pensiero débole, para dizer como nós estamos hoje com o nosso pensamento enfraquecido. E nós temos que tonificá-lo. E como podemos tonificar o nosso pensamento? Os 16, essa capacidade especulativa, se não estivermos bem treinados, se não soubermos pensar. Então, o pontífice destaca que Tomás foi mestre na arte do bem pensar e um guia seguro na abordagem dos problemas filosóficos e teológicos. Recorda que Tomás foi chamado Doctor Communis na igreja já em 1317, ainda antes da própria canonização dele. Ele foi canonizado, depois recebeu o título oficial da igreja em 1567. E a sua doutrina possui um valor sempre atual, como recordaram. Estou citando aqui, fazendo um resumo do início da carta. Os nossos predecessores, como o próprio pontífice pôde experimentar. Ele mesmo diz, eu experimentei isso na minha vida. Quando eu estudei e quando eu trabalhei com jovens. É interessante, ele trabalhou com jovens, Paulo VI. Quem já viu aquele filme de Paulo VI, mostra ele trabalhando com jovens em Roma. E Paulo VI, trabalhando com jovens, via que os jovens, quando eles eram colocados em contato com Santo Tomás, eles reagiam positivamente, não negativamente. Era fecundo nesse trabalho com os jovens. Pôde experimentar pessoalmente no período em que se dedicou aos estudos e ao serviço pastoral dos jovens universitários que se dedicaram a estudar o doutor Angélico, incentivados, então, pelo Papa Pio XI. Paulo VI trabalhou com o Papa Pio XI, como a gente sabe. Paulo VI deseja repropor o moto de Pio XI. Pio XI diz, ide a Tomás. Porque o problema é que muita gente estudava Santo Tomás através dos comentadores. E cada comentador um pouco faz a sua interpretação de Santo Tomás. Mais para cá, mais para lá. E é sempre um risco a gente achar que conhece São Tomás só porque ouviu o fulano, o ciclano, ou só porque leu o intérprete tal ou o intérprete B, A ou B. A gente tem que ler São Tomás. É isso que os papas pedem. Ide a Santo Tomás. Vamos ler Santo Tomás mesmo, né? Perdão, acho que querem me dar um novo cartão de crédito. Não que eu tenha dinheiro, mas o pessoal insiste. Então, Paulo VI deseja repropor esse moto de Pio XI. Ide a Tomás. Busquem e leiam, diz ele, Paulo VI, as obras de Santo Tomás, não apenas para nelas encontrar os ricos tesouros de um alimento seguro para o espírito, mas também e principalmente para tomarem consciência da incomparável profundidade, abundância e importância da doutrina que nelas se encontra. Então, ele faz referência aqui a uma locução que ele fez num congresso, também tomista. Depois de apresentar o desafiante contexto sociocultural e religioso de Tomás de Aquino, a gente fala muito das nossas dificuldades hoje. Tem muitas dificuldades, é muito desafiante. Mas, meu querido, vai estudar o contexto de Santo Tomás. Tu acha que não tinha desafio na época? Não tinha problema na época? Não tinha problema na universidade na época? Tinha muitos problemas na época. E Santo Tomás foi um filho do seu tempo. Ele também tem limites, como a gente já falou aqui. Tem partes da doutrina dele que, de certa forma, são caducas, porque são limites filosóficos e limites científicos da época. Mas boa parte do patrimônio que ele nos deixou mantém a sua vitalidade.
Então, nós temos desafios, ele também tinha. Sempre a igreja vai ter desafios, graças a Deus, para viver a sua missão. Então, Paulo VI apresenta o valor permanente da doutrina e do método de Santo Tomás, colocando em relevo doutrina, método, colocando em relevo como papas e concílios afirmaram essa verdade ao longo dos últimos 7 séculos. Destacam-se a importância da sua doutrina nos concílios de Florença, ele diz, de Trento, do Vaticano I, do Código de Direito Canônico, do Vaticano II. E se tivesse canonistas aqui, poderiam falar da importância de Santo Tomás para o Código de Direito Canônico de 83. Eu não sou canonista, mas eu estudei um pouco disso, quase que eu cheguei lá. Reafirmar a validade, a atualidade de sua doutrina não é um ato de conservadorismo, diz o Papa, não sou eu. Não é conservadorismo obtuso, recorda o Papa, mas uma escolha baseada em razões objetivas, intrínsecas à doutrina filosófica e teológica do angélico. O Santo Padre coloca em relevo o realismo gnosiológico e ontológico. Será que nós estamos dando suficiente importância para esse realismo gnosiológico e ontológico de Santo Tomás nos nossos cursos, na nossa vida? Seu sistema aberto ao diálogo, ao enriquecimento e ao progresso. São Tomás é extremamente aberto ao diálogo. Ele lê todo mundo, ele respeita as opiniões dos outros. Ele não destrói ninguém, ele não é ele não é violento. Bom, às vezes ele é um pouquinho duro, né, quando é questão de heresia, né, dependendo do contexto. Mas normalmente nas grandes obras dele, ele é muito respeitoso com a opinião dos seus adversários, inclusive. Uma elegância que poderíamos imitá-la, né? O Santo Padre coloca em relevo esse realismo, seu sistema aberto ao diálogo, ao enriquecimento, ao progresso, o método marcado por um diálogo da inteligência, que respeitava e aprofundava os argumentos dos seus interlocutores. É você pegar e dizer assim, eu quero entender melhor o que essa pessoa aqui me disse. Talvez eu não concorde com ela agora, mas eu quero entender melhor, eu vou estudar o que ele está dizendo, eu vou estudar o que ele está apresentando aqui. E era isso que São Tomás fazia. E, finalmente, a sua linguagem clara, sóbria, essencial, que ele soube forjar para si no exercício da docência, na discussão, na composição de suas obras. Uma linguagem clara que ajuda, né, a formar a nossa inteligência. Recorda-se a encíclica Studiorum Dulcem, de Pio XI, escrita para celebrar o 6º centenário da canonização de Tomás de Aquino. E é do interesse, e a encíclica diz, ele cita, né? É do interesse de todo mundo cristão que esta comemoração centenária seja dignamente celebrada, pois na homenagem de Santo Tomás. Algo mais do que um ato de estima por ele, isto é, o reconhecimento da autoridade da igreja docente. E logo depois se refere à encíclica Aeterni Patris. Você vê que os papas, eles vão sempre fazendo conexão com os seus antecessores. Isso aqui é uma aula, quando a gente lê esses nossos grandes papas, é uma aula justamente dessa continuidade, da tradição, do magistério, dessa concatenação. E logo depois se refere à encíclica Aeterni Patris, que recomendou o amor ao estudo, ao ensinamento de Santo Tomás para manifestar a consonância entre a sua doutrina e a revelação divina. A harmonia entre fé e razão. Uma doutrina que não estanca a pesquisa, não para a pesquisa, mas não, quem lê São Tomás ama a verdade, quer continuar a buscar a verdade. Quem lê São Tomás, quem estuda São Tomás de verdade, quem aprende com São Tomás a pensar como São Tomás, se torna um apaixonado pela verdade. Busca, respeita, aprofunda e humildemente. Mas a estimula, ao contrário, não estanca a pesquisa, não para a pesquisa, mas a estimula, a guia com segurança, nos dá segurança, sim. Ter as nossas bases, sabermos, de certa forma, a nossa identidade de pensar. São Tomás nos recorda elementos fundamentais da nossa identidade cristã no nosso modo de pensar. Nesta ocasião, recorda que a doutrina de Tomás de Aquino foi inúmeras vezes apresentada pela igreja como preferível a outras doutrinas, mas que vigora sempre a liceidade de adesão a outras escolas de pensamento. Então, não é a gente extirpar outros
modos de pensamento, outras escolas, mas eu acredito que na catolicidade nós deveríamos dar essa preferência. Essa preferência não pode ser só afetiva, botando um busto de São Tomás. Essa preferência precisa ser eficaz, verdadeira. Ela precisa dar forma aos nossos estudos, dar forma ao nosso projeto educacional. Ao se referir ao Vaticano II, né, o Papa, e aqui a recepção do Vaticano II, o objetivo é esse aqui, Paulo VI ensina que este indicou explicitamente 2 vezes São Tomás para a formação sacerdotal, para as escolas e universidades católicas. Trata-se, como ele recordou, eu disse isso para vocês, trata-se da primeira vez na história que um concílio ecumênico recomenda um teólogo. E o faz tanto ao falar da filosofia, quanto ao falar da teologia, quanto ao falar das faculdades e universidades católicas. Recomendou, foi... Então, ou a gente resolve, no tempo que a gente está celebrando 60 anos do concílio, escutar o concílio, voltar a ler o concílio e colocar em prática, ou então a gente bota o busto do concílio ali, faz uma homenagem e finge que não nos disse nada. Então a gente tem que se deixar interpelar por isso. Filósofos e teólogos. E eu em primeiro lugar. Isso aqui, primeira coisa, isso aqui me faz fazer um exame de consciência também. Me faz fazer um exame de consciência. Em suma, no ambiente pós-conciliar, o pontífice reconfirma as precedentes disposições magisteriais relativas ao papel, mas também deseja explicar, o papel de Tomás, né? Explicar as suas razões e motivações. No documento em questão, ele celebra Tomás não apenas como um grande pensador e doutor do passado, mas sublinha a atualidade dos seus princípios. Princípios, doutrina e método. Sua doutrina e seu método. Veja que voltam os termos. Ir a Tomás. Esta é a máxima que ecoa ao longo de todo o documento de Paulo VI. Um teólogo que conviveu de perto com o cardeal Montini, em Milão, foi meu professor também, como eu disse, eu tive a oportunidade. Eu peguei o padre Lobato nos últimos dias dele em Lugano. Ele nem era meu professor de curso ordinário, mas me disseram, olha, vai ter um curso lá com o padre Lobato, esse grande dominicano. E eu disse assim, quem é esse cara? Sabia quem era? É um grande professor tomista. Eu corri para lá. Sabe? Eu não estava nem inscrito no curso dele. Não sabia nem falar italiano direito, nem entendia tudo. Mas fiquei escutando. Ele tinha hora que parecia que ele ia levitar, falando de São Tomás, assim, apaixonado. Então, ir a Tomás, esta máxima ecoa ao longo de todo o documento de Paulo VI. Um teólogo conviveu com ele também, Enos Bife, porque ele foi, como vocês sabem, arcebispo de Milão, o cardeal Montini. E o Enos Bife era vamos dizer, ele era canônico, né, do Duomo de Milão, e foi professor também de teologia. Repetia sempre nas suas aulas de teologia, que eu tive a oportunidade de participar, muitos teólogos querem superar Tomás de Aquino. É sim, que bom. Superem, ótimo. Mas recordo que para superá-lo, primeiro é necessário chegar e adentrar no pensamento do Aquinate. O pessoal quer superar São Tomás sem ir a Tomás, sem chegar a Tomás, sem ler Tomás, sem entender Tomás. E às vezes a gente pega algumas obras que dá pena. O cara cita a Suma Teológica totalmente descontextualizada, assim, quase como uma obrigação metodológica. E quando a gente vai ver, não está concatenado o que ele está dizendo com o que a Suma está dizendo. Eu acho que ele entendeu errado o que a Suma diz. O Luiz Carlos pode falar melhor disso, né? Sobre alguns teólogos também. A resistência e o preconceito contra o angélico, então, estão ligados normalmente a uma abordagem superficial. Muita gente diz, não, que negócio de Tomás? É porque a gente lê Tomás de modo superficial. E será que a nossa formação hoje não nos leva por essa via de uma leitura superficial de São Tomás? Por outro lado, é ocasional. Parece que São Tomás entra um pedacinho aqui, um pedacinho ali. A gente não consegue unir as coisas, o pensamento de São Tomás. Não tem um momento de síntese. A estrutura do ser limitado, composto de essência e existência. Pontífices por Santo Tomás, aqui apenas recordaremos que no final do século passado, justamente quando as consequências da quebra
da balança entre fé e razão, fideísmo e racionalismo, como nós já recordamos, eram mais evidentes. De novo, propunham seu exemplo, seu ensinamento, como fatores positivos para a unidade entre fé religiosa, cultura, vida civil, que devem concretizar-se ainda que de um modo novo e correspondente aos novos tempos. Será que isso está fora do nosso horizonte? A gente se sente altamente respeitado na nossa fé hoje, no mundo que a gente vive? A gente consegue ver uma síntese muito perfeita e bem vivida, tanto na igreja quanto fora dela, de fé e razão? Talvez não. E por isso retornar ao mestre parece útil, além de um ato de obediência. A Sé Apostólica convidou e encorajou os espíritos a um autêntico renascimento dos estudos tomistas. Recorda Aeternis Patris? E aí vai dando razões pelas quais justamente Leão XIII enfatizou a importância dessa retomada dos estudos. Além disso, a igreja, ao preferir a doutrina de Santo Tomás, preferir, não é exclusividade, mas preferir, proclamando-a como sua, não quis com isso afirmar que não é lícito aderir a outra escola que possua direito de cidadania na igreja, mas favorecê-la pela experiência centenária. Ainda hoje, Angélico e o estudo da sua doutrina estão, por lei, na base da formação teológica, daqueles que são chamados à função de confirmar e consolar os seus irmãos na fé. Ele cita o Código de Direito Canônico. Aí você poderia dizer, mas padre, hoje temos um código novo, então tudo mudou. Não mudou, como vamos ver daqui a pouco. Porque o Código Novo ele se limita a fazer seu o ensinamento do concílio. Ele vai pegar o Optatum Totius 15 e o Optatum Totius 16 e colocar sob forma de linguagem canônica. Ou seja, o direito canônico diz para a gente viver o Vaticano II. Não sou eu que estou dizendo, nós vamos ler o texto daqui a pouco. No que concerne ao Papa João Paulo II, chegamos no Karol Wojtyła, que lembrem-se de passar. Bom, eu acho que eu falo aqui disso. Devemos recordar que nos anos 40, logo naqueles tempo nefasto, pós-guerra do nazismo, todos aqueles sistemas totalitários, de um lado e de outro, nazismo e comunismo, obteve o seu doutorado em teologia no Angélicum, na casa de teologia que João 23, né, vai elevar ao ranking de Universidade Pontifícia. Ainda não tinha o título de Universidade Pontifícia, viu? Que é antes de João 23 aqui. Tendo como diretor de tese o famoso professor Garrigou Lagrange, grande nome da tomista. Às vezes um pouco duro, diga-se de passagem, com seus adversários. Um pouco duro, às vezes, né? Criava um pouco de antipatia em alguns ambientes. Mas é um grande nome da teologia, certamente. Ao visitar este Ateneu, no dia 17 de novembro de 17, por ocasião do centenário da Aeternis Patris, recordou a importância, perdão, está errado aqui, 1900 e, tem que corrigir, 79, tá? Então, tire 17, é 79, que é o centenário, 1879, 1979, tá? É João Paulo II, tá? Então, por ocasião do centenário da encíclica Aeternis Patris, recordou a importância dos princípios, da doutrina, do método. Voltam sempre as mesmas expressões. Quer dizer, a gente tem que decodificar isso. Quais são os princípios? O que é o método? Qual é a doutrina? Aí eu lembro que pode ser uma pista boa, aquelas 24 teses, a gente estudar isso de novo. Da congregação para o que seria a educação católica da época. Passados 100 anos na história do pensamento, é bastante tempo, mas na igreja não é tanto assim, nós estamos capazes de medir quão ponderadas e prudentes foram estas apreciações. Não sem motivo, portanto, os sumos pontífices, sucessores de Leão XIII, até o Código de Direito Canônico, retomaram-nas e fizeram-nas próprias. Também o Concílio Vaticano II prescreve como remédio, como sabemos, o estudo e ensinamento do patrimônio perene da filosofia. É a expressão do Optatum Totius número 15, que a gente já estudou e já viu o que significa. Do qual uma parte insigne, diz o Papa, isso é recepção do Vaticano II, é os papas dizendo o que o Vaticano II quiseram dizer, interpretando. É o papel do magistério supremo da Igreja interpretar os próprios documentos. Do qual uma parte insigne é constituída pelo pensamento do doutor Angélico
não é só Tomás de Aquino. Uma parte insígne, importante, né? A este propósito, continua, apraz-me recordar que Paulo VI, viu que ele vai sempre citando Leão XIII, Vaticano, Paulo VI, quis convidar para o concílio quem? Jacques Maritain. Era o filósofo muito amigo de Paulo VI. E o outro amigo dele, muito, era o teólogo Charles Journet, que, por sinal, um era amigo do outro. E o Garrigou Lagrange era amigo dos dois também, e era amigo também do Paulo VI. Então, quer dizer, conhecimento, verdade, amizade, ambos juntos. Isso aí desde os gregos, né? Pretendendo também, deste modo, exprimir alta consideração para com o mestre do século XIII, e, ao mesmo tempo, para um modo de fazer filosofia, em sintonia com os sinais dos tempos. Sempre nessa escuta dos sinais dos tempos, que é uma expressão importante no Vaticano II. O decreto sobre a formação sacerdotal, Optatum Totius, antes de falar da necessidade de, no ensino, ter em conta as correntes filosóficas modernas, é uma necessidade, nós não podemos fechar os olhos. Nós temos que conhecer, estudar e interagir com elas. Tudo. Não podemos ser pessoas fechadas. Mas, porém, antes de fazê-lo, diz o texto, antes de fazê-lo, exige que se ensinem as disciplinas filosóficas de forma que, antes de mais, se ajudem os alunos a adquirir sólido e coerente conhecimento do homem, do mundo e de Deus, apoiados no patrimônio filosófico perenemente estável. Vocês entendem que tem dois movimentos aqui? Formar uma base ligada à nossa identidade de católica, para que a gente possa, com essa base, de uma forma mais frutuosa e respeitosa, interagir, dialogar, conversar, participar de encontros, etc. De tudo que for tipo de maneira que a gente possa utilizar. Com aquelas correntes filosóficas mais presentes no nosso mundo. Com as linhas de pensamento que mais influenciam o mundo que a gente vive. A gente não deve ter medo disso, jamais ter medo, muito pelo contrário. Não teme aquele que busca a verdade. Mas, primeiro, precisamos ter essas bases. E a grande questão é que eu tenho a impressão, é que a minha opinião, Padre João Paulo, ressalvo, você já pode estar errada, é que nós precisaríamos pensar bastante em como nós estamos fazendo essas bases, tanto na filosofia quanto na teologia. Algumas semanas depois, ao visitar a Universidade Gregoriana, o Papa se refere a Santo Tomás no momento em que encoraja os professores a serem criativos no exercício da justa liberdade de pesquisa e de ensinamento. Sim, professores, sejam criativos. E estudantes, não julguem seus professores, tentem entender o que eles estão buscando transmitir para vocês, com a criatividade salutar. Certo? Então, precisareis, ele diz aos professores, precisareis exatamente para isso de equilíbrio interior, de firmeza de mente, de espírito. A contraposição com vátimo, é claro. E, sobretudo, de profunda humildade de coração. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que pedir todo dia. Que vos torne discípulos atentos da verdade, em dócil escuta da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus significa a Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, autenticamente interpretada pelo magistério. Os soberbos, já adverte Santo Tomás, dum delectantur in propria excelência, excellentiam veritatis fastidiunt. Enquanto se deleitam com a sua própria excelência, desprezam a excelência da verdade. Isso aqui, ou então tem outra frase de Santo Tomás que eu gosto muito, que é aquela, a soberba é mater errores, é a mãe de todos os erros. Então, se a gente for pelo caminho da soberba, estamos fritos. E essa humildade é necessária para a gente poder fazer revisão. Que a conversão, ela acontece no coração humilde. A mudança verdadeira. No dia 13 de setembro de 80, o Papa discursou no 8º Congresso Tomista Internacional, recordando que desde o início do seu pontificado não havia perdido uma ocasião que pudesse se recordar a excelsa figura do Aquinate. A seguir ele diz, de novo, 100 anos da Eterni Patris, não passaram em vão.
nem esse célebre documento perdeu a sua atualidade. A encíclica baseia-se num princípio fundamental que lhe confere profunda unidade orgânica interior e o princípio da harmonia entre a verdade, da razão e da fé. Isto é o que tinha sumamente a peito Leão XIII. Tal princípio, sempre a manifestar-se e atual, durante estes 100 anos, fez notáveis progressos. Basta ter em conta a coerência do magistério da Igreja, essa coerência que a gente está vendo aqui, um percurso que maturou no concílio, especialmente nos documentos Optatum Totius, Gravissimo Educationis e Gaudium et Spes. Mas, padre, Gaudium et Spes? Bom, primeiro porque o Papa Karol Wojtyla participou ativamente da Gaudium et Spes. Segundo, porque a Gaudium et Spes, como eu falei, tem um capítulo que fala da questão da dignidade humana, a própria liberdade religiosa. E ali, São Tomás, ele é muito requerido para a gente entender aqueles capítulos ali. Então, ele sabe do que ele está falando por experiência direta. À luz do concílio, vemos talvez melhor do que há um século a unidade e continuidade entre o autêntico humanismo e o autêntico cristianismo, entre a razão e a fé, graças às diretrizes desse documento. Manifestava a consciência de terem chegado a uma crise, essa ruptura entre fé e razão, no interior da cultura do século XIX, pode-se de fato reconhecer duas atitudes. Já citamos isso. O Concílio Vaticano está recordando, há anos de distância. O Concílio Vaticano I tinha dito a sua palavra a propósito, mas Leão XIII aplicou-se com clara evidência a essa tarefa. Vamos superar essa dicotomia, esses excessos, essa bipolaridade, com um remédio adequado. E faz parte desse remédio a doutrina, os princípios, o método de Santo Tomás. O dualismo que punha em oposição a razão e a fé, bem longe de ser moderno, constituía a retomada da doutrina medieval da dupla verdade. Isso aqui é outro tema interessante. Como se tivesse uma verdade natural, uma verdade sobrenatural, que ameaçava de dentro a unidade íntima do homem cristão. Foram os grandes doutores escolásticos do século XIII, São Tomás entre eles, que colocaram de novo no bom caminho a cultura cristã, mostrando que não tem oposição entre verdade natural e verdade sobrenatural. Em 83, ao promulgar o novo código, vamos falar de código de direito canônico, o Papa polonês quis reafirmar que o ensino da filosofia e da teologia para os futuros clérigos deve o quê? Obedecer ao Optatum Totius. É a codificação atualmente em voga, né? 251, falando da filosofia. Há de basear-se no patrimônio filosófico perenemente válido, expressão que remete a Humani Generis, que está falando de São Tomás, e citando o antigo código. E ter em conta também a investigação filosófica dos tempos mais recentes, ministre-se de forma que aperfeiçoe a formação humana, promova a agudeza da inteligência e torne os alunos mais aptos para realizarem estudos teológicos, tornem os alunos mais aptos a realizarem estudos teológicos. Eu não posso pensar um curso de filosofia que não seja também uma preparação para os estudos teológicos. Então, se o curso de filosofia não está dando as bases, por isso que é importante a gente dialogar todo mundo junto sobre isso. É preciso que a teologia diga, eu preciso que o pessoal da filosofia prepare isso, isso e isso para a gente. Porque eu não posso jogar uma partida de futebol se não tem bola, se não tem as duas traves, se ninguém sabe o que é a grama. Se eu tiver que explicar o que é a grama, o que são as traves e todas as regras do jogo no início da teologia, a gente perde 2 anos de teologia e não vê tudo o que precisa. Cânon 253, parágrafo 3. Haja lições de teologia dogmática, atenção, teólogos, baseadas sempre na palavra de Deus, escrita, juntamente com a sagrada tradição, Padre Josué, com cujos auxílios os alunos aprendam a penetrar mais intimamente o mistério da salvação, tendo por mestre principalmente Santo Tomás. Também lições de teologia moral, pastoral, direito canônico, liturgia, história, eclesiástica, além de outras disciplinas, segundo as prescrições da formação sacerdotal. Então, em outras palavras, se você prestar atenção, é o Optatum Totius traduzida para o direito canônico. 7 anos mais tarde, num outro congresso, ele diz: o fato de os textos conciliares e pós-conciliares não insistirem no caráter vinculante das disposições relativas ao segmento de São Tomás
Não diz assim, obrigatório e acabou-se. Não, não é assim. Como o chamou Pio XI na encíclica Studiorum Ducem, foi interpretado por muitos como faculdade de abandonar a cátedra do antigo mestre para se abrir a critérios do relativismo, do subjetivismo, nos diversos campos da doutrina sagrada. Hoje está um pouco esse discurso. O texto diz que é obrigatório. Não diz que é obrigatório, então pronto, eu faço o que eu quiser. A gente não tem mais aquele espírito filial de obediência, de ver que a mãe igreja está nos ensinando algo porque ela tem muita experiência. Sem dúvida, o concílio quis favorecer o desenvolvimento dos estudos teológicos e reconhecer os seus seguidores um legítimo pluralismo, uma sã liberdade de pesquisa, mas com a condição de permanecer fiel à verdade revelada, contida nas Sagradas Escrituras, transmitida na tradição cristã, interpretada com autoridade pelo magistério da Igreja e aprofundada teologicamente pelos padres e doutores, sobretudo por Santo Tomás. Quanto ao seu papel de guia nos estudos, a Igreja, reiterando, preferiu apoiar-se mais do que nas orientações em natureza jurídica, ou seja, canontal, obrigando, na maturidade e na sabedoria de quem pretende aproximar-se da palavra de Deus, com sincero desejo de descobrir e conhecer cada vez mais. Invoca-se aqui o quê? A maturidade dos professores e alunos, a sabedoria dos professores e alunos para essa busca. Veja o respeito pela nossa liberdade, que bonito. E conhecer cada vez mais profundamente o seu conteúdo, de comunicá-lo aos outros, especialmente aos jovens, sempre os jovens. Nós temos que pensar nos jovens. É o futuro. Transmitir o que recebemos. Essa missão é tão bonita, terminar a nossa vida e poder dizer, poxa, eu tentei transmitir aquilo que eu recebi. A beleza de uma doutrina, que é bela, sim. Em 98, o Papa Wojtyla publicou a encíclica Fides et Ratio, e no número 68 ele escreve, o Luiz Carlos já falou um pouquinho disso, eu não vou me ater tanto, então. À luz dessas reflexões, é fácil compreender por que tem o magistério louvado reiteradamente o mérito do pensamento de Santo Tomás e tenha proposto como guia, modelo de estudos teológicos. O que interessava não era tomar posição sobre questões propriamente filosóficas, nem impor adesão a teses particulares. O objetivo do magistério continua a ser, a mostrar como São Tomás é um autêntico modelo para quantos buscam a verdade. De fato, na sua reflexão, a exigência da razão e a força da fé encontraram a síntese mais elevada que o pensamento jamais alcançou, enquanto soube defender a novidade radical trazida pela revelação, sem nunca humilhar o caminho próprio da razão. Um pouco antes, o Papa se referia à falta de recepção do ensinamento magisterial, ou seja, se queixava de que os institutos não estão fazendo o que deveriam, da importância da doutrina de São Tomás para o ensinamento da filosofia. Afirma-se também que a não observância das indicações magisteriais levou a uma certa mediocridade filosófica nos âmbitos dos institutos católicos. Muitas vezes a gente olha quais são as referências de estudo de filosofia aqui no Brasil, assim, autenticamente católicas. A gente vive, às vezes, num patamar de uma mediocridade porque talvez, aqui é o meu talvez, é a minha opinião, talvez a gente tenha perdido um pouco a nossa identidade católica da reflexão. Então, se a gente pegar um aluno de algumas universidades católicas que estudam filosofia e um aluno de alguma universidade federal que estuda filosofia, talvez no final a gente não sabe dizer quem é quem. Porque não aparece com clareza a identidade de cada um. Então, é claro que o católico, o adjetivo, não é um acessório. Ele deveria ter uma incidência na formação. O concílio ocupou-se também dos estudos de filosofia, ao qual se deve dedicar os candidatos ao sacerdócio. São recomendações que se podem generalizar a todo o ensino cristão. Afirma-se num dos documentos conciliares as disciplinas filosóficas sejam ensinadas de forma que os alunos possam adquirir, antes de mais nada, um conhecimento sólido, coerente, homem, mundo, Deus, apoiado no patrimônio filosófico perenemente válido. Vai se repetindo a coisa. Essas diretrizes foram depois retomadas, especificadas em outros documentos do magistério. Também eu, diz João Paulo II, sublinhei em várias ocasiões a importância dessa formação filosófica para todos.
Se foi necessário intervir, se foi necessário intervir em diversas circunstâncias sobre este tema, reiterando o valor da instituição do tom angélico e insistindo a favor da aquisição de seus pensamentos, isso ficou a dever-se também ao fato de não terem sido sempre observadas as diretrizes do magistério. Ou seja, por que o magistério repete tanto? Porque talvez ele esteja fazendo o papel, né, da onda do mar, querendo furar as pedras. E aí o profeta Ezequiel lembra que nosso coração pode ser de pedra. O magistério ele repete, porque talvez a gente não esteja vivendo. Se foi necessário intervir, então provavelmente tem isso. De fato, nos anos posteriores ao Concílio Vaticano II, pôde observar-se em muitas escolas católicas um certo declínio dessa matéria, devido à menor estima, sentida não apenas pela filosofia escolástica, mas pelo estudo da filosofia em geral. Com surpresa e desprazer, tenho de constatar que vários teólogos compartilham esse desinteresse pelo estudo da filosofia. Eu tenho amigos teólogos, eu mesmo, durante algum tempo, não queria saber de filosofia. Filosofia, para mim, era um problema, mais do que solução. Então, cria-se... Isso a gente vê quantos padres brasileiros, leigos brasileiros, estão estudando filosofia para ensinar. Em Roma, por exemplo, ou em outros lugares. A gente incentiva esse povo ou não? Ajuda ou não? Mais adiante, a encíclica recorda a importância fundamental dos estudos filosóficos em vista dos teológicos e do ministério sacerdotal. Nossos futuros padres dependem disso também. O magistério deve discernir e estimular um pensamento filosófico que não esteja em dissonância com a fé. Desejo insistir novamente que o estudo da filosofia reveste um caráter fundamental e indispensável na estrutura dos estudos teológicos e na formação dos candidatos ao sacerdócio. Bom, eu vou passar um pouquinho, por causa do horário. Em 2003, São Tomás ele vai falar, eu vou mandar para vocês isso aqui, Bento XVI vai tocar nisso. Aqui foi um discurso, aqui foi um caso de polaridade, né? O Papa ia fazer um discurso na Universidade Sapienza de Roma, e antes dele fazer o discurso, o pessoal fez um protesto e não deixou ele fazer o discurso. Isso é exatamente a violência que hoje a gente tem em matéria de intercâmbio de pensamento, que a gente tem que combater. E o que ele diz nesse texto que foi enviado e publicado? É mérito histórico de São Tomás, face às diferentes respostas dos padres, em virtude do seu contexto histórico, ter evidenciado a autonomia da filosofia. E, juntamente com ela, o direito e a responsabilidade própria da razão de se interrogar com base nas suas forças. Ou seja, ele respeita imensamente a natureza humana, a ciência filosófica. Em 2010, o Papa Bento, uma catequese, ele dedica 3 catequeses, depois você lê isso daí em casa. Tá? A terceira é só sobre a Suma Teológica. A primeira é mais sobre a vida. Tá? Mas textos maravilhosos, mas eu vou pular. E vou terminar com o Papa Francisco. No dia 22 de setembro de 2022, eu estava dizendo para os professores, o Papa Francisco tem sempre surpresas interessantes. Ele recebeu os participantes do Congresso Tomista Internacional na Sala Clementina. Temos 2 discursos, um improvisado e outro oficial. Então você abre lá no site do Vaticano, tem assim, discurso improvisado. Depois, discurso oficial entregue aos participantes. Isso é ótimo, né? E o melhor é quando você vai ler os 2 e vê que um completa o outro. É um negócio muito legal. Então, e por outro lado, cria assim, uma espécie de novidade também nas pesquisas teológicas, né? O que você valoriza como magistério? As 2 coisas? Ou só o texto escrito? Né? É uma pergunta que se vai, né? Então, no seu discurso espontâneo, o Papa Argentino diz, bonito, quando queremos explicar o pensamento de um mestre, o primeiro passo é a contemplação. A gente tem que contemplar São Tomás, com a ajuda dos professores, mas com leituras, com bons intérpretes. Depois, o segundo, com timidez, é a explicação. A gente tentar entender o que ele disse. E no final, com muita cautela, essa interpretação, que pelo que eu entendi aqui, o Papa Francisco é aquela interpretação que me ajuda a pegar aquilo para levar para a vida. Pegar aquilo para levar para o diálogo.
O mestre é alguém que põe em movimento toda uma corrente de pensamentos. Nunca usar o mestre para aquilo que penso, diz ele. Jeito Francisco, né? Cara feia, né? Nunca usar o mestre para aquilo que penso, mas colocar o que penso à luz do mestre. Que seja a luz do mestre a interpretar isso. Depois acrescenta, São Tomás foi uma luz para o pensamento da igreja. Devemos defendê-lo de todos esses reducionismos intelectualistas e muitas vezes as críticas a ele é de quem não leu, de quem conheceu muito pouco, superficialmente, que aprisionam a grandeza do seu pensamento magisterial. Era isto que eu vos queria dizer, para além do discurso que cada um de vós recebeu. Por isso que ele largou o discurso. Estou dando discurso para vocês, mas eu queria dizer isso de coração, eu queria dizer isso para vocês. Mas eu só queria dizer-vos isto, é um mestre, não um intelectual qualquer. E às vezes a gente olha certos cursos, a gente pensa que São Tomás é só um intelectual qualquer, ali no meio de, sei lá quem mais, tudo colocado ali como se fosse no mesmo nível. Não, ele é diferente, ele é diferente. No discurso oficial entregue aos presentes, o Papa explica a atualidade do tomismo. O tomismo não deve ser uma peça de museu, mas uma fonte sempre viva, de acordo com o tema do vosso congresso, Vetera Novis Audere. E aí eu traduzi dessa forma, fazer crescer o antigo por meio das novas coisas, das novas situações que a gente vive. Os recursos da tradição tomista no contexto atual. É necessário promover, segundo as palavras de Jacques Maritain, um tomismo vivo, capaz de se renovar para responder às interrogações de hoje. Assim o tomismo progride, segundo um duplo movimento vital de sístole e diástole. Ir até Tomás, estudá-lo, e depois partir de Tomás e ir dialogar com o mundo, sem medo. Sístole, porque o primeiro é preciso concentrar-se no estudo da obra de São Tomás, no seu contexto histórico-cultural, a fim de identificar os seus princípios estruturantes, aprender a sua originalidade de método. Depois, porém, vem a diástole, dirigir-se ao diálogo, ao mundo de hoje, para assimilar criticamente o que é verdadeiro, correto na cultura da época. Depois de ter destacado a importância da sua teologia da criação, perdão pelo erro, da sua teologia da criação, e ele faz isso comparando com a encíclica dele, Laudato Si. Por tudo isto, e assim ele conclui, e aqui nós concluímos com ele, queridos irmãos e irmãs, no sulco, nessa estrada dos meus predecessores, é a continuidade, por favor, preste atenção, recomendo-vos, ide a Tomás, não tenhais medo de aumentar e enriquecer com coisas novas, as coisas velhas e sempre fecundas. Ide a Tomás. Amém.